aquela divisão cristã do tempo, dividir em eras, talvez ele tenha pego isso emprestado e a obra dele ele escreveu em partes, né, em eras. Então, para quem leu o Silmarillion, que é como se fosse o Antigo Testamento da Terra-média, ou do Legendário de Tolkien, Legendário é o corpo de lendas e mitos que ele criou que envolvem a Terra-média, os hobbits, os elfos, tudo isso, né? Então, o Uhum. Silmarillion, ele fala da Primeira Era, fala da Segunda e dá um resuminho da Terceira Era, né? A Primeira Era seria o quê? Seria o surgimento dos elfos, olha, como o mundo foi formado, né, antes da Primeira Era, inclusive. Aí tem o surgimento dos elfos, o aparecimento do sol, o surgimento dos homens, como é que algumas raças surgiram, principalmente a questão das Silmarils, que são 3 joias perfeitas, feitas por um maior artífice élfico chamado Fëanor. Isso dá ensejo a grandes batalhas, grandes guerras, traições, brigas, rebeliões. Os elfos são retratados aqui não como aqueles quase angelicais que o pessoal acha, né? Algumas pessoas pensam, mas sim com uma certa fúria guardada, né? Que eles são altamente poderosos e quando eles despertam aquela fúria, eles acabam se rebelando contra os próprios anjos, que seriam representados na obra pelos Maia, pelos Valar, né? E pelos Maia também. Então tem tudo isso aí na Primeira Era. Principalmente as guerras envolvendo as joias contra o Senhor Sombrio, que é o Morgoth, que foi o primeiro Senhor Sombrio do mundo, né? Que é uma figura simbólica de Satanás lá dentro do Legendário de Tolkien. E a Primeira Era termina com a derrota de Morgoth, Melkor, que depois foi chamado Morgoth. Assim termina a Primeira Era. Com o resultado disso, alguns homens que tinham ajudado os elfos naquelas batalhas da Primeira Era, eles receberam uma dádiva. Qual seria essa dádiva? Uma morada para eles que não seria nem na Terra-média, que seria o continente comum, e nem nas Terras Imortais, porque eles não eram imortais e não poderiam viver lá. Então, eles recebem a chamada Ilha de Númenor, que na cabeça do Tolkien é uma versão que ele criou para a antiga ilha de Atlântida, né? Aquele antigo mito que vem desde a época da Grécia e tudo mais, que vários autores trataram dele, cada um com a sua visão particular, e Númenor é a visão particular de Tolkien para a Atlântida. Inclusive, biograficamente falando, ele tinha um sonho recorrente de uma grande onda que vinha avançando sobre a Terra, né? Uma coisa assim que ninguém podia resistir. Então, que já era um sonho relacionado à Atlântida, e ele usou isso aí para criar a história de Númenor. Então, a Segunda Era basicamente é isso. Como é que a ilha foi criada, os homens que lá se desenvolveram, que se tornaram os mais nobres, altivos e mais desenvolvidos homens do Legendário de Tolkien, mas também tiveram uma grande queda, né? É uma queda pro lado sombrio. Então, tudo isso aí é mostrado lá no Silmarillion, numa mini obra, num pedaço que é chamado Akallabeth, que é a queda de Númenor. Então, a série da Amazon, eles já anunciaram oficialmente que vai tratar da Segunda Era. E a Segunda Era a gente sabe que é principalmente isso, é Númenor. Isso é no Akallabeth, mas a gente sabe também que no finalzinho do Silmarillion, onde ele fala da Terceira Era, ele diz o que estava acontecendo na Terra-média naquele período. E o que era que estava acontecendo? Simplesmente o Sauron, que era o braço direito do Morgoth, que era aquele primeiro Senhor do Escuro, o Sauron vai tentar seduzir os elfos porque é ele que queria agora dominar a Terra-média. E ele quer seduzir os elfos para dominá-los e assim ter todos os povos sob seu comando. Então Sauron ensina os elfos a fazer os anéis de poder, só que aí depois ele faz o Um Anel, que é o famoso, né, que aparece nos filmes lá, que todo mundo já viu, e esse Um Anel para dominar todos os outros. Até que chega um determinado momento que os Númenóreanos estão se desenvolvendo lá na ilha deles, e aí eles começam as grandes navegações, até começar a colonizar a Terra-média, e até que chega um ponto que eles trazem o poderio deles para a Terra-média, enquanto o Sauron, que estava crescendo ali no leste, e eles meio que têm que se chocar. Só que o Sauron vê que os Númenóreanos estão tão poderosos que ele não tinha como derrotá-los, então ele cria um ardil, que é se entregar como prisioneiro, e vai parar na ilha de Númenor. E aí é que o negócio desanda mesmo, os Númenóreanos caem totalmente na sombra, alguns poucos fiéis que são chamados fiéis assim no livro,
que não vão para o lado do Sauron e que acabam se salvando depois quando tem um cataclismo, né, que os Númenóreanos se rebelam contra as forças divinas, e aí acabam há uma intervenção divina do próprio Eru Ilúvatar, que é o chamado, que é o nosso deus, que é representado assim lá no Legendário de Tolkien. Ele intervém e acaba destruindo a Ilha de Númenor. E aí os poucos fiéis que sobrevivem vão para a Terra-média. Esses fiéis fundam seus reinos lá, que são 2 reinos, que é o Reino do Norte, que é Arnor, e o Reino do Sul, que é Gondor, e eles são antepassados do nosso querido Aragorn, né? Muitas e muitas gerações depois, vai dar origem ao Aragorn, que vem depois para reunificar esses reinos. Mas a Segunda Era termina com a destruição do Sauron, né? Com a tomada do Um Anel por Isildur, que é o filho do Alto Rei dos Homens, do Elendil, e aí termina a Segunda Era. Então, são muitos acontecimentos que a gente vai destrinchar hoje aqui, mas é basicamente isso. Então, um corpo mitológico próprio dentro do Legendário de Tolkien. Pode considerar até uma obra separada.